Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje vamos conversar com a jovem escritora Emanuela Borges Antunes. Ela que nos traz aqui o livro Solenes Perjúrios. É uma coletânea de poesias a qual ela vem desenvolvendo desde os 12 anos de idade. Então são 3 anos de redação que resultou nessa obra. Emanuela, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, o prazer é meu. Eu queria que começasse a explicar às pessoas que já devem ter lido ou que vão tomar contato com a obra. Num primeiro momento, para quem aprecia a literatura, já chama atenção a riqueza do vocabulário que tu empregas no decorrer do livro. É muito interessante, já dá a crer que estamos tratando de uma escrita mais madura, que não seria necessariamente uma criança de 15 anos, ou uma adolescente de 15 anos, melhor dizendo. Como é que foi se despertar tão cedo para as letras e esse cuidado que tu tens na escolha das palavras, na forma de escrever? Bom, primeiramente, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui influenciada pela minha família com vários livros. Gosto muito de literatura estrangeira. Dentro da poesia, admiro muito Vinícius de Moraes, que para mim é um grande escritor. O meu amor pela poesia surgiu muito cedo, isso com 11, 12 anos. Eu comecei a escrever para expressar o que eu sentia, o que estava acontecendo, coisas do cotidiano. E assim foi crescendo. Eu escrevia por um simples prazer. Nunca imaginei que eu um dia poderia publicar um livro. Foi assim, com esses pequenos versos que eu escrevia, um dia sim, um dia não, que eu escrevia-os em um caderno para que elas não se perdessem, porque eu escrevia numa folha ali, outra folha ali. Para que elas não se perdessem, eu as coloquei num caderno. Daí chegou um dia que eu resolvi nomear esse caderno. E daí, lendo as poesias que tinha, eu cheguei à conclusão que elas falavam umas de amor, outras de tristeza, de ódio, de angústia. E vendo isso, como um número de poesias que tinham dentro, que elas relatavam, eu cheguei à conclusão de que essas poesias não passavam de perjúrios. Que elas retratavam várias promessas que foram quebradas, angústias, tristezas. Esse era um dos termos que eu pensei em te perguntar antes da entrevista, inclusive. Por que o título perjúrio? Porque, para quem não conhece o significado, perjúrio é uma quebra de juramento. De promessas. Digamos assim, uma quebra de promessas, estrito sensu. E aí, eu não sei se eu estou classificando da melhor forma, mas essa série de textos poderia ganhar, digamos assim, de uma forma em síntese, quase que poesias existencialistas, né? Alguma coisa do cotidiano, outra questão mais de íntimo próprio, também tem esse caráter intimista, de relacionamentos, de percepções, num dado momento que tu esteja sentindo, e por que necessariamente focar em quebras de promessas? Porque a maioria das poesias, elas focam nisso por, em vários momentos, terem várias poesias que falam disso, dessa tristeza, de várias promessas e de vários sentimentos que se ocasionam a partir disso. É que o termo é forte, disso. né, para o título, por isso que eu perguntei. E essas poesias que são essas quebras de juramentos, essas tristezas, essas angústias, elas se tornam solenes perjúrios, a partir do momento que delas nós conseguimos tirar coisas boas e positivas para a nossa vida, para que não possamos cometer os mesmos erros de antes. Seria aquele processo em que a pessoa faz uma introspecção, reflete sobre determinada circunstância, e daí a própria produção poética seria um aprendizado nesse sentido. Mas aí vem um outro fator interessante, a questão de idade. Eu separei, vou ler aqui um trecho de uma das poesias, que até o pessoal vai acompanhar a imagem em casa. Por exemplo, vou ler inteiro. Ilusões de duas mentes. Só quem um dia amou sabe como é a dor de anular a consciência e ouvir o que o coração falou. Sentimentos que apagam toda a razão multiplicam nossos sonhos. Voa imaginação. Palavras profundas, promessas de um para sempre, guarde na memória, as ilusões de duas mentes. Quer dizer, tem um grau de maturidade interessantíssimo aqui. É de duvidar que tu tenhas realmente vivenciado essa situação. Pode ser que eu esteja equivocado. Então, e aí os outros poemas vão nessa linha, né?
Poderia se crer uma pessoa que já vivenciou essas situações umas 2, 3, 4 vezes na vida, que é o normal de todo mundo, e tu aos 15 anos consegue chegar nessa condição. A partir de essas colocações acontecem a partir de experiências pessoais ou digamos assim, uma suposição tua a partir de leituras ou de ouvir histórias de outros que aí te inspiram e te levam a escrever dessa forma? Por experiências, porque apesar de eu não ser tão vivida assim, eu consigo ver as coisas por um lado muito profundo e muitas vezes dramático. Entendi. Então faz com que eu consiga escrever assim. Consegue escrever. E já te questionaram nesse sentido também? Sim. Porque a própria introdução aqui que o teu editor faz vai nesse sentido também. E ele chega a usar a expressão que já até pode parecer meio chavão, menina, mulher, mas quer dizer, tu, embora em tenra idade, consegue ter essa maturidade de fazer uma reflexão mais avançada para a tua própria idade, né? É nesse sentido? Sim. Porque apesar de eu não ter vivido sentimentos tão intensos assim para a minha idade... É aí que eu queria chegar, não subestimando, mas só para as pessoas compreenderem o porquê dessa forma escrita. Sim, realmente, é isso mesmo. Eu, apesar de não ter vivido essas experiências tão profundamente como uma mulher mais madura, eu consigo relatar o que esse sentimento pode ser de uma forma mais profunda. E tu já citaste, por exemplo, o Vinícius de Moraes, que é conhecidíssimo não só no âmbito da poesia, da música, participou muito fortemente da Bossa Nova, por exemplo. Que outros autores, artistas te influenciam nessa percepção de mundo para conseguir trazer uma gama tão vasta nesses poemas? Bom, de poeta, eu gosto muito de Machado de Assis. Apesar de ele não ser um poeta, assim, eu consigo ver poesia em tudo que ele faz. E tem um escritor estrangeiro que, apesar dele não fazer poesia, ele faz romance policial. Sidney Sheldon, ele me inspira muito, porque eu consigo me identificar muito nos livros dele, que são livros que te chamam. Que apesar de... ele consegue fazer tu entrar no livro e não parar de ler. Claro. Seria quase como aquele lado intimista que se fala, né? Quando o sujeito é convocado a sentir, ou a pelo menos tentar vislumbrar a situação, se colocar no lugar da personagem. Isso. E que outras situações tu já tens preparado em mente? Esse livro foi recém-lançado na última Feira do Livro, que se encerrou faz pouco. Tens dado sequência a essa produção poética? Pretende eventualmente trocar de gênero? Não, trocar de gênero não. Porque quando eu era mais nova eu tentava escrever uns livros aí que rabiscavam umas folhas, mas nunca conseguia terminar. Então eu acho que poesia para mim é o gênero que eu mais me identifico. Eu ainda continuo escrevendo, tenho mais umas em casa e eu pretendo dar continuidade à poesia, mas não outros gêneros líricos, literários. E vai seguindo nessa mesma linha do... Sim. Perjúrios. E qual seria o outro termo para provocar os leitores? Aí? Bom, aí eu só poderia te responder isso depois de ter o livro já com todas as poesias. Tem alguma outra poesia especial? Eu escolhi especificamente aquela ali porque realmente tinha essa conotação de uma escrita, de experiência mais madura a partir de uma adolescente. No caso, tu mesma, a escritora. Tem alguma outra poesia que tu gostarias de compartilhar para quem ainda não leu o livro? Tem uma poesia que eu gosto muito dela, que ela se chama Minhas Dores, mas ela é meio compridinha. Mas ela é muito... eu adoro ela. E se tu pudesse sintetizar para quem está nos acompanhando? Minhas Dores, ela fala de sentimentos e conflitos internos. É um lado diferente, eu consigo relatar com palavras mais sensíveis um sentimento que é como se fosse uma falta de uma pessoa que foi embora, teu mundo está acabando, e é bem aquele sentimento que tu está sozinha, está se sentindo mal, e essa poesia ela relata de uma forma mais poética esse sentimento. Como é que, por exemplo, o texto ele pode ser compartilhado desde um público adolescente até pessoas mais adultas, mas levando em conta as pessoas na tua faixa etária, como é que tu tens percebido a forma pela qual as pessoas encaram os seus próprios sentimentos, suas próprias angústias, as suas dúvidas, seja compartilhando com colegas, amigos? Como é que tu tens visto
As pessoas com as quais tu convives, da tua faixa etária, compartilham eventualmente alguns desses sentimentos que tu procuraste retratar no livro? Elas compartilham, mas hoje em dia as pessoas da minha idade, elas são um pouco mais fechadas. Elas têm medo de expor seus sentimentos devido à sociedade que estamos hoje, que é bastante preconceituosa, vamos assim dizer. As pessoas procuram se fechar mais e não falam tanto o que sentem. E se falam é como eu procurei retratar, é escrevendo ou pela música. O público da minha idade de hoje busca bastante a música para expor o que sente. O que é interessante, porque as ferramentas se multiplicaram de tal forma para que as pessoas se expressem, por exemplo, as próprias redes sociais, as pessoas de um modo geral, mas sobretudo os adolescentes, vão compartilhar de uma forma muito intensa fotos, frases, momentos, mas ao mesmo tempo, quando tu colocas, o sujeito se expressa, mas não consegue ser tão forte quando está em jogo a sua subjetividade. Aí realmente é difícil. É mais fácil compartilhar momentos, questões mais superficiais, do que realmente ir ali, trazer à tona, junto com o seu próprio público, os seus amigos, aquilo que realmente sente, né? É difícil, né? Realmente, porque até hoje é muito mais fácil tu expor relações e momentos mais superficiais do que expor o que está realmente no interior da pessoa, né? E que retorno o público te trouxe? Aí vamos pegar o público de um modo geral da própria Feira do Livro. Nós gravamos também algumas edições do Café com Letras na feira que recém se encerrou. Foram em torno de 15 dias na Praça Dante Alighieri, nesse mês de outubro. Que retorno as pessoas te deram, seja na sessão de autógrafos ou no próprio trânsito ali entre as bancas de livros, seja adultos, crianças, adolescentes? Como é que as pessoas têm reagido à obra? Bom, depois da minha sessão de autógrafos, que foi ótima, a princípio, várias pessoas foram lá prestigiar. A gente teve um bate-papo no auditório e depois do bate-papo, algumas pessoas me procuraram também pedindo livro, pedindo autógrafo. E depois, mais adiante, ainda na semana que se seguiu, ainda vieram pessoas elogiando, postando, inclusive nas redes sociais, partes do livro que gostaram bastante. Foi bem bom, realmente. Foi muito gratificante. Que legal. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito interessante, vamos reiterar a recomendação para que as pessoas leiam Solenes Perjúrios, uma gama de poesias que a Emanuela produziu, retratando aí compartilhando as suas impressões, seus sentimentos, porque não adianta, o poeta ele não consegue se descolar totalmente, mal ou bem, vai para as páginas algumas questões do seu interior, das suas próprias experiências, mesmo que às vezes o próprio escritor tente evitar um pouco aquela história, não vou me expor muito, é as minhas impressões, mas não é necessariamente eu que estou ali, mas sempre acaba sendo um pouquinho. Fica um espaço para que tu toque um ponto que não temos abordado até aqui e faça as tuas considerações. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que agradeço a todos que leram o meu livro, que elogiaram, porque nunca eu tinha em mente publicar um livro. E publicá-lo e ver que através das minhas poesias, várias outras pessoas se identificaram com sentimentos que a partir dali eram somente meus e tornaram-se sendo de outras pessoas também. Isso é muito gratificante para mim. Ter publicado um livro e ter um retorno tão bom, tão positivo de um público, tanto jovem como mais maduro. E é isso, eu gostaria que, claro, lessem o meu livro, né? Que para mim, e pelo que meu público também disse, é um livro muito bom, então eu recomendo. Eu também recomendo, fiquei bastante impressionado com a tua escrita como jornalista, os vocábulos que tu utilizaste de forma muito cuidadosa, bem elaborado. Não soa pedante, porque às vezes o sujeito vai usar palavras sofisticadas para chamar atenção, não é esse o objetivo, tem uma adequação. Fiquei bastante encantado e acredito que quem puder adquirir o livro, ir atrás, tomar contato com os textos, vai também se sentir bastante gratificado. Sim, como nós e ter impressões diferentes, né? Porque essa também é a questão. De repente nós aqui, tu como autora, eu como leitor, não chegamos nem sempre a todas as impressões que outros públicos poderão chegar, e essa é uma das graças da poesia que eu sempre cito nas entrevistas. Isso que tu falaste do vocábulo dele, várias pessoas também falaram que não se torna aquela poesia
chata, que tu não entende o que está escrito, que tu consegue compreender, consegue gostar do que está lendo. É adequada a utilização dos termos, tá bom? Eu quero te agradecer mais uma vez, então, Emanuela. Fica a dica para que as pessoas adquiram, leiam o livro, essa bela edição da editora Epsilon. Estou pronunciando corretamente? Sim. Essa é a editora Epsilon, então. Falamos, então, um pouco mais de Solenes Perjúrios com Emanuela Borges Antunes. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.